São 8h47. Bom, eu acho que todos, com exceção, logicamente, dos estrategistas da Ucrânia e dos Estados Unidos, ficaram surpresos com essa reação da Ucrânia que invadiu um pedacinho ali do território da Rússia, região de Kursk. E isso, logicamente, está mexendo novamente com toda a geopolítica na região. A doutora Giovana Branco, doutoranda e pesquisadora de política russa da Universidade de São Paulo, aqui conosco. Professora Giovana, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço o convite. Professora, é possível dizer que todos nós que acompanhamos o noticiário, fomos também surpreendidos com essa ação por parte da Ucrânia? Com certeza, a gente vinha acompanhando a atuação da Ucrânia nos últimos meses e a verdade é que a Ucrânia estava em bastante desvantagem, realmente lutando contra o tempo e tentando otimizar ao máximo os armamentos que vinha recebendo do Ocidente, mas sem grandes vitórias, sem grandes conquistas territoriais. Na verdade, a Rússia estava com a grande parte da vantagem territorial nesse conflito, então foi realmente uma grande surpresa essa atuação da Ucrânia, que vem conseguindo, de fato, conquistar mais territórios na Rússia e fazer alguns estragos que a princípio não eram previstos, né, por todo mundo. Professor Giovana, isso abala de alguma forma o prestígio ou o poder do Putin? Abala, porque grande parte do poder da Rússia atual se baseia no seu poderio militar. A gente tem uma grande impressão da Rússia como uma potência bélica e isso acaba de alguma forma afetando bastante esse status de grande potência russo. Embora nos últimos 2 anos e meio isso já tenha sido abalado de alguma forma na medida em que a Rússia não conseguiu uma vitória total e rápida no conflito na Ucrânia. Mas essa vulnerabilidade territorial com certeza abala, sim, a liderança do Putin, porque mostra o quanto o governo russo também tem fragilidades e pode, sim, ver algumas mudanças no cenário de batalha. Professora, tem também aqui uma notícia que nós divulgamos agora há pouco, dando conta do seguinte. É atribuído a uma deputada russa, dizendo que, está na Reuters, eu vou ler o que está escrito aqui. Deputada russa diz que o Ocidente, não a Ucrânia, o Ocidente, está provocando o urso com vara curta. O urso aqui é a Rússia, claro. Ao apoiar a Ucrânia na invasão da fronteira entre os dois países. Em outras palavras, isso pode arrastar outros sujeitos, outros países para essa crise, mais do que já estão envolvidos? É difícil que a gente veja os países ocidentais de fato se envolvendo no campo de batalha mesmo. Muito provavelmente eles vão se manter nesse apoio indireto, que é o envio de armamentos, envio de dinheiro para a Ucrânia. Mas com certeza, desde o início desse conflito, ficou muito claro que é um conflito que tem 2 níveis. Um conflito entre russos e ucranianos de fato, no campo de batalha, mas também um conflito superior da Rússia com as potências ocidentais, que vem muito mais da Rússia buscando algum tipo de reconhecimento do seu status, reconhecimento do seu poder regional. Então, é óbvio que na medida em que os países ocidentais passam a apoiar muito a Ucrânia, realmente fornecendo armamentos, fornecendo muito dinheiro, com certeza existe aqui um grande incômodo por parte dos russos. Mas, de fato, um envolvimento no campo de batalha é pouco provável, já que existe toda uma questão do quanto que isso poderia ou não ser escalado. E não é interessante para ninguém começar uma guerra nesse nível. Camilo. Professora, teve um anúncio ontem também da venda de mísseis balísticos aí do Irã para a Rússia. E tem alguma relação esses 2 conflitos aí e um possível envolvimento mais direto também do Irã e China nesse contexto específico da Ucrânia? Do Irã, sim. O Irã já é um parceiro comercial da Rússia há bastante tempo, principalmente no setor armamentista, e a gente já tem visto, na verdade, a Rússia empregando drones iranianos desde o início do conflito na Ucrânia. Então, agora que a Rússia se vê num cenário de maior fragilidade, ela vai buscar outros parceiros econômicos para fortalecer o seu armamento, fortalecer o seu exército. Então, com certeza, o Irã vem se beneficiando bastante porque consegue na Rússia um parceiro muito importante. O Irã, que é visto por grande parte dos países ocidentais como um estado pária,
ter na Rússia um aliado é algo que muda um pouco o seu status ali de reconhecimento. Agora, o envolvimento da China já não é tão óbvio assim. A Rússia vem pedindo para a China se envolver de forma mais incisiva nesse conflito, enviando armamentos, realmente auxiliando a Rússia no campo de batalha, e os chineses vêm evitando esse tipo de envolvimento, né? Não é, a princípio, muito vantajoso para a China se envolver tão profundamente ao lado da Rússia, embora a China não tenha condenado os russos desde o início do conflito. Então, por mais que seja um aliado muito importante, não é tão profundamente quanto o Irã neste momento, que vem enviando armamentos, vem enviando mísseis e, de fato, ajuda a Rússia no campo de batalha. Professora, é comum que quando se fala num cessar-fogo, haja uma troca ou de prisioneiros ou uma troca de territórios. Até agora a Ucrânia não tinha o que trocar, porque os russos invadiram lá. Agora ela tem o que trocar. É possível, a partir dessa situação real e perigosa, mas real, que se evolua então para um cessar-fogo, dizendo você sai daqui que nós saímos dali? O que a gente vem percebendo é que essa nova atuação ucraniana não muda tanto assim a balança de poder. Os russos continuam com bastante vantagem ainda nas negociações, mas com certeza, quando o momento das negociações chegar, a Ucrânia vai sim ter algum tipo de vantagem, vai ter algo em troca para poder negociar com os russos, e não vai ver um cenário em que apenas ela tende a perder bastante. Mas, ainda assim, ressalto, a Rússia se mantém com muita vantagem territorial, com muitos prisioneiros, e por isso vai ainda ter mais vantagem. Embora a gente tenha visto uma recente declaração de que os russos agora suspenderam qualquer tipo de acordo de paz. Então, provavelmente, essa negociação ainda vai demorar bastante. Perfeito. Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado à professora Giovana Branco, que é doutoranda e pesquisadora em política russa na Universidade de São Paulo. Para a gente ir entendendo também, né? Porque os ucranianos agora invadiram um pedaço da rua, pequeno, uma região chamada de Kursk. E logo na abertura do jornal, vários sites internacionais que eu li ali para você, falavam a respeito disso. Vamos ver até onde isso vai.